Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Esse livro base que estamos aqui no livro segundo, estamos no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. E hoje nós vamos dar continuidade aqui na 205, que fala sobre o parentesco e a filiação. Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer a nossa prece de gratidão. A nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, os mentores que nos acompanham nesse grupo de estudos, a nossa Maria Santíssima, ela que nos cobre com seu manto azul de luz todos os dias. E seu Filho, nosso Mestre Jesus, que nos dá força, nos dá coragem para seguir em frente todos os dias. E obrigada a Deus pelo dom da vida, inteligência suprema, criador de todas as coisas. Gratidão a toda a espiritualidade amiga. E assim pedimos permissão a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos as questões de hoje e iniciarmos os nossos estudos. Que assim seja. Então, na 205, que sou eu, então Kardec pergunta: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação. Deixa eu aumentar aqui. A doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. Então, Kardec, ele faz essa observação aqui, né? Porque, tipo, essa família aqui que a gente tem destrói as anteriores que tivemos? Interessante essa pergunta. E os espíritos respondem. Ela os amplia, em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então, nessa 205, né, porque Kardec, ele colocou essa questão porque tem muitas pessoas que pensam, né, que essa família anterior, essa anterioridade nossa, né, que estamos aí todos regidos pela lei da reencarnação, faz com que tenha a destruição desses laços de família, né? Então, reencarna, aí reencarna de novo, aí reencarna de novo. Então, com essas várias existências, vai destruindo esses laços. E a espiritualidade é muito clara aqui, que não, que na verdade ela vai ampliar. E a gente pode olhar tudo isso, todas essas famílias por onde passamos, sempre com um laço de fraternidade, porque nós vamos ampliando essa família, né, espiritual. E então não destrói. E naquela época existiam, né, aquele que a espiritualidade fala aqui, ó, que ele fala, né? A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito
que foi do vosso sangue. Então, ele fala que naquela época existiam, né, muitos criados, muitos servos, tinha escravos ainda naquela época. Então, e que por vezes nesses empregados temos mais afinidade até do que aqueles que são muito próximos. Então, a espiritualidade aqui vem nos alertar. Por que que a gente fala, né, gente, somos todos irmãos? Olha a explicação aqui da espiritualidade. Eu até separei aqui para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que fala ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que explica bastante a reencarnação aqui, no item 19, eu vou ler, é pequeno, eu vou ler para vocês, que fala aqui, ó, a união e a afeição que existem entre os parentes são os indicativos da simpatia anterior que os aproximou. Disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos, suas inclinações não têm nenhuma afinidade com seus parentes. Ao dizer isto, está se enunciando uma verdade maior do que imagina. Deus permite que essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu um meio de adiantar. Os maus melhoram-se pouco a pouco, convivendo com os bons, e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as simpatias desaparecem. É desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, assim como se estabelece na Terra a união entre as diferentes raças e povos. Então, aqui, os laços, explica muito bem que os laços que trazemos do passado, nós vamos desenvolvendo aí o carinho, vamos desenvolvendo o entendimento, o amor ao próximo, porque a gente viu que aqueles que às vezes a gente até fala, né, gente, a ovelhinha negra. Então, quando acontece isso, que a gente tem essa visão para alguém assim da família, é justamente tanto para os outros familiares, que podem ser um pouco mais adiantados para auxiliar aquele que veio, e aquele que veio, né, aprender com os outros e ir no seu grau evolutivo, né, ir caminhando. Então, aqui mostra claramente, gente, que a gente veio para se melhorar. E para se melhorar, a gente precisa um dos outros. Nós não estamos no mesmo nível evolutivo, a gente precisa dessa diferença para evoluir. E aqui, Kardec, ele faz a 205A, que diz assim: ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça, ou que tivesse vivido em condição bem diversa. E aqui a espiritualidade responde, é verdade, mas essa simpatia se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe e a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloria se descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Então, aqui
Os espíritos falam que isso tudo que a gente se orgulha dos títulos é por orgulho nosso. Orgulho, egoísmo, né? E pessoas que dão mais importância à posição social do que o próprio caráter dos seus antepassados. Então, é porque realmente está visando aquela parte somente material, né? Aquele vício do orgulho, do egoísmo, né? Valorizando aquilo que não é necessário para o espírito. E o homem, é interessante que a espiritualidade coloca aqui, ó. Deus não regulou as leis pela nossa vaidade. Então, Deus, ele fez essas leis não para agradar ninguém, é porque assim tem que ser, porque Deus, ele faz aquilo que é melhor para o seu filho, para todos nós. E Kardec, ele fez essas perguntas aqui, porque tinham muitos naquela época que eram contrários a essa lei da reencarnação, né? Porque assim como hoje também tem muita gente que hoje não acredita na lei da reencarnação, mas tudo bem, porque acreditando ou não, está regido por ela. Porque o espírito, a gente já viu que quem morre é o nosso corpo físico, o espírito não. Ele não morre, ele vai agregando conhecimentos a cada nova existência. Então, muitos acham que vai virar uma verdadeira bagunça, né? Porque uma hora está em uma raça, outra hora está em outra, né? Então, muitos acham que vai virar uma salada tudo isso, e na verdade não é, porque a lei da reencarnação, ela explica as diferenças, as dificuldades que passamos, e a reencarnação, ela mostra muito bem que é o nosso veículo para a nossa evolução. E eu gosto muito de lembrar quando fala isso de laços de família e que ora estamos em uma raça, ora em outra. Eu gosto muito de lembrar que eu aprendi no centro que lar, né, as siglas LAR, então significa lugar de aprendizado recíproco. Então eu carrego muito isso porque é no nosso seio familiar que a gente vai aprendendo uns com os outros, seja aquele que sabe mais e seja aquele que sabe menos. E aquele que sabe mais, aí a gente faz essa reflexão: como que vai aprender com o que sabe menos? Sim, a gente vai aprender a ser menos orgulhoso, menos egoísta, porque a gente vai ver e vai desenvolver o amor. A gente vai aprender a amar. Então, tudo isso é trabalhado, todos nós, sem exceção, todos nós temos sempre o que aprender, né? E sempre o que ensinar a alguém. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode falar, Gé. Quando você fala aí da vaidade nossa, né? No sentido de entender, querer conhecer as nossas ancestralidades, é muito, como foi dito, né? É muito por vaidade, porque, assim, as pessoas que têm acesso, de alguma forma, a essa informação, sempre comenta, né? Ah, porque eu fui um rei, eu fui uma rainha, ah, porque eu fui sempre numa posição socioeconômica da, da, do momento, né? Mas dificilmente se vê alguém falando, né? Pô, eu fui uma pessoa mansa, fui uma pessoa caridosa, fui uma pessoa rude, eu cometi muitos erros através de tais e tais pecados, né? Ninguém fala isso. Uhum. As pessoas que têm acesso, né, sempre vai na linha do que, ah, eu fui um lorde, eu fui uma duquesa, eu fui uma princesa, fui um rei, né? Então, isso mostra o quão
o físico, né? É vaidoso, pensa só no material. Ninguém pensa que difícil você pensar em atributos que você teve nas outras passagens, sempre é o título que você teve e de Sim, qual família você participou. verdade. Bacana. É, queria colocar também, assim, que você falou da ampliação da família, né? E você percebe assim, ao longo da vida, a gente vai ampliando a família. Então, você tem uma nora, depois você conhece a mãe dela, o pai dela, o vô dela, os irmãos, né? E com eles também você vai aprendendo. Então, você vai sempre ampliando sua família, não só vizinhos, né? Então, sempre vai aumentando ao invés de diminuir, né? E aquilo que você falou da ovelha negra, né? A gente vê assim muitos irmãos que falam: eu não sou dessa família, não é possível que eu seja dessa família para ter uma família dessa, né? Você escuta muito isso também, É, né? Então, verdade. da nobreza também, da questão da descendência, a gente vê centenas de pessoas tentando fazer terapias de vidas passadas, tentando encontrar aquilo que o Gerson falou. Então, eu fui um rei, eu fui um príncipe, eu fui imperador. Então, esse é o objetivo, infelizmente, de muita gente procurar terapias, né? A parapsicologia explica bem isso, né? Que faz as regressões a vidas passadas, procurando ser um nobre, né? Ninguém procura ser um assassino, uma coisa assim, né? Então, bem Uhum. lembrado, tá? É verdade. Você, Seguinte, né, Jé? sim. Pergunta 206. Kardec faz a seguinte pergunta: do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Resposta: seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhes ser agradável, mas até útil. Como que eu interpreto aqui? Então, os espíritos, eles se ligam em famílias onde desejos, objetivos são semelhantes, as próprias dificuldades também. Então, às vezes, como a Suzeli falou, né, a gente pensa, pô, como que eu vou fazer parte dessa família? Só tem gente que não tem a conduta reta igual a mim, né? Em que, assim, só tem. Não sei como eu faço parte dessa família. Então, se a gente. Se está ali, é porque tem um motivo, tem uma ligação. Você precisa, se está ali, é porque você precisa estar ali. Né? Então, sua missão pode ser de ajudar os outros, ah, dando exemplos de conduta, exemplos de o seu discurso, você ser uma referência para determinada
competência para as outras pessoas, você ser inspiração naquela família, né? Ser um exemplo de conduta correta. Então, assim, nada é por acaso. Até essas ligações que a gente comentou agora na questão anterior de pessoas que não são consanguíneas, né? Sim. Mas chegam na família. Então, uma nora, um genro, um cunhado, uma vizinha, uma babá. Então, tudo tem uma ligação, tudo tem, seja, ou você aprende ou você ensina. Nada é por acaso, nada é por acaso. Existem muitas ligações na qual, pelo que eu entendi aqui, são realizadas através de empatias. E um vai aprender com o outro nessa passagem. E como a gente também viu na questão anterior, né? Existem muita convergência de valores, de pensamentos, de condutas dos espíritos que fazem a gente voltar na mesma família. Então, por isso esse culto aqui, ele é importante, porque de alguma forma, nas próximas, a gente vai se reencontrar. E que no passado a gente já nos encontramos, né? Então é muito útil, sim, esse culto aí, eu entendo. É, muito interessante. Já tem um beija-flor ali, ó. Tá lindo. Então, é muito interessante essa pergunta aqui de Kardec, porque como até a gente viu aqui naquela parte que eu li do Evangelho, então tem aqueles espíritos que realmente não tem aquela filiação, né? Mas aqui a espiritualidade nos explica, porque Kardec ele quer saber se o culto, então, para os antepassados é uma coisa feia ou ridículo fazer, né? Uma vez que não vai, né, acumulando aí, né, esses familiares. E aí, é interessante essa questão que eles respondem que seguramente não, porque nós devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Então, olha só, quando os espíritos desencarnam, eles não ficam fixados assim nas situações materiais, porque eles já vão entender que essas situações aí, materiais, elas são passageiras. Elas não são levadas para o plano espiritual. Aliás, eu estou falando isso mais para aqueles espíritos um pouco mais elevados. Tem aqueles ainda que são apegados ao material, mas vamos trabalhar naquele que já é menos materializado. Então, eles vão percebendo que esses títulos, eles percebem que tudo isso é ilusão. Tudo isso é do mundo material. O que realmente importa é aquilo que a gente leva de conhecimento e aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente adquiriu da moralidade. E os antepassados, eles se agradam quando nós nos esforçamos para seguir os bons exemplos. Então, isso eles se agradam quando nós lembramos deles com felicidade, né? Olha, aquele tempo bom, aquele riso. Então, isso vai agradá-los, né? E não pelas coisas materiais, pelos bens, pelos títulos que deixaram, porque a espiritualidade não se liga nisso. E é tão importante essa questão, porque ainda a gente vê tanta gente, né, apegado ao material, aquilo que o ente querido deixou, então tem aquele apego, e às vezes tem até brigas por isso, né? Quantas vezes a gente não vê brigas por herança? Isso desagrada tanto o espírito, né? Mesmo porque herança é um presente que os parentes, os pais deixam. Não é a obrigação, é um presente, porque aquilo foi conquista daquele espírito, aqui na Terra. Então, quando a gente começa a passar a olhar o porquê das coisas e como elas acontecem,
aí a gente vai aprendendo a ser mais gratos. E é isso que esses antepassados, esses ancestrais, eles merecem de todos nós. É a nossa gratidão. Independente se são dinâmicas positivas, negativas, a gente só agradece, porque através deles nós estamos aqui. Então, e aquilo que é bom a gente segue. Aquilo que a gente de repente vê na memória que não foi bom, tá tudo certo. Porque ninguém está aqui para acertar o tempo todo. Mas é através dos erros que também chegamos aonde estamos. E assim a gente pega e vai seguir aqueles bons exemplos. Isso agrada os nossos ancestrais, os nossos antepassados. E lembrando, gente, é importante sempre a gente fazer essa reflexão nas nossas orações, quando a gente agradece a Deus por tudo que somos e por tudo que temos. E que nós temos também, que é pela nossa ancestralidade, pela nossa linhagem, que através de nossa mãe, nosso pai, olha só, quantas pessoas não tem atrás de nós para nós estarmos aqui? Avós, bisavós, tataravós, e assim vai, gente. Olha só quantas pessoas, quantas memórias, quantas histórias, quantas lutas eles enfrentaram para abrir o caminho aqui para gente. Esse é um assunto assim que realmente me toca e eu fico maravilhada quando eu posso fazer essa reflexão e olhar. Por que que estou aqui? Primeiramente agradecendo a Deus, porque através dele a minha mônada veio, né? A minha célula está aqui. Mas olha quanto a gente tem que ser grato por toda a ancestralidade, né? E é isso que agrada a eles. Então a gente pode sempre lembrar nas nossas orações: gratidão a todos os meus ancestrais. E assim está tudo certo. Então, esses ancestrais, mesmo se não tinha simpatias ali no seio familiar, não importa. A gente vai agradecer e honrá-los, sempre, né? Porque o que importa é sempre a nossa família, gente, que a gente vai criando esses laços espirituais. Aí eu fico imaginando, quando eu desencarnar, né? Quantos laços espirituais ali eu vou reencontrar, né? Com esse conhecimento que a gente tem, de trazendo aí de várias encarnações. Então, como a espiritualidade nos explicou aqui, que vai ampliando, então olha só, eu, não, eu trabalho para ser uma pessoa melhor porque com fé em Deus. Eu quero, quando eu desencarnar, encontrar meu pai e minha mãezinha. Mas eu vou ficar tão feliz de ver todo aquele laço espiritual, aquela família grande, né, que a gente passou e falar assim, nossa, né? Olha só que legal. Eu acho que pensando desse jeito fica tudo até um pouco mais leve. E nessa linha que você falou, no desencarne, você vai ficar muito grato quando rever seus laços, né? Agora imagina você sendo reconhecida pelos que ficaram, a gratidão que os que ficaram vão ter por a Mary, né? Tive a honra de fazer parte da, da de ter a Mary como uma pessoa que fez parte do meu ciclo. Então, acho que vem esse exemplo aí, mostra um pouco dessa questão da gratidão, né? A gente vai, fica feliz de em reencontrarmos. Agora, imagina a gratidão que a gente vai ter quando a gente vê que os encarnados que estão aqui vão reverenciar, né, por tudo aquilo que nós, né, que o desencarnado, né, fez, deu de exemplo, Sim. luta, pensamentos, ensinamentos. Então, acho que vem ao encontro, que é para encerrar certinho essa questão. Verdade. Então, assim a gente pode dar continuidade? Ainda temos aí uns minutinhos. A gente encerrou essa parte, que é do parentesco e filiação. Agora vamos para o item 8, que fala das semelhanças físicas e morais. E é bem interessante essa parte aqui.
Você faz para gente, Sueli, a 207? Faço sim. Né? Então, ele vai falar sobre semelhanças físicas e morais. 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Os espíritos respondem: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que a consanguinidade. Aí, completando, ele faz a 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com o que já foi falado, né? Porque o corpo é o que morre. Então, assim, corpo é corpo e o espírito é infinito, né? Então, são diferentes, porque cada um tem um caminhar, uma experiência. E a gente é atraído. Naquela família, nós escolhemos como também somos escolhidos, né? Então, vai vir naquela família os simpáticos e muitas vezes aqueles que não estão na mesma caminhada, né? A mesma evolução, que seria assim, como foi falado, a ovelha negra. A gente fez família, assim, que é, entre aspas, certinha, que tem aquele caminhar, mas tem sempre um que vem. Eu acredito que toda família tem um, não precisa nem ser aquela pai e mãe, pode ser no geral, né? E como também tem famílias que são a ovelha negra. Quantas famílias que a gente vê que também não caminha meio torto e vem uma criança e fala, nossa, como que pode ter um filho, como que tem um filho que ajuda? Então, né, é bem aquele caminhar. E se está junto, algum motivo tem. E isso, para mim, o que mostra o grande amor de Deus por nós, que Ele sempre dá a chance da gente evoluir, que através da reencarnação a gente vai aprendendo e vai vivendo. Né? E a paciência que essa família tem, o amor, né, por aquele título ovelha negra. Minha mãe sempre falava que era chifre furado, né? Mas é o que a Rita lhe fala, ovelha negra. O amor, as chances que tem na vida, né? Através da família que aceitou, porque tem um encontro antes, e de Deus que permitir e te dar força para todos caminhar. Bem interessante isso que você falou, Sueli. E muito interessante, né? Essa parte que a gente está estudando traz tanto esclarecimento, porque aqui a gente sabe, né, que nós herdamos muito dos nossos pais, os olhos, o cabelo, a cor da pele, né? Então, os pais transmitem aos filhos as semelhanças aquelas físicas, que é DNA, as células, né? Porém, a semelhança moral, ela é individual. Cada espírito, ao reencarnar, a gente já viu que cada espírito, ele traz a sua bagagem de outras existências, né? Porque a reencarnação são vidas sucessivas, então são várias vidas aí. Então, e é interessante aqui porque pais e filhos aí, eles vão conviver um com o outro. E essa fase que a criança tem, essa fase infantil, é muito interessante porque ali os pais vão colocar a sua missão no sentido de reeducar, de colocar bons valores, né, valores morais,
para os seus filhos. Essa fase, ela é muito importante. E tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo, no capítulo 14, o item 8, então ele fala nesse item, só um leve comentário, que fala da parentela corporal e a parentela espiritual, nesse item 8. E ali diz, né, que os laços de sangue não criam forçosamente os laços do espírito, porque o corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito. Então, o pai, ele não cria o espírito do filho, né? Ele vai auxiliar no processo do corpo, o corpo material, o corpo físico. Então, tem essa parte aí também no Evangelho. E aqui, quando ele faz a 207A, é interessante porque quando tem semelhanças de características morais, fala assim, puxa, mas olha, né, o seu filho puxou você, né? Olha quanta semelhança na maneira de agir, na maneira de pensar, né? A gente deve lembrar também, porque tanto pais como os filhos, eles têm também aquela sintonia vibratória, assim como nós temos. Nós estamos aqui, eu, Gerson, Sueli, Suzelei, numa sintonia vibratória, né? De estudar aqui o livro dos Espíritos nesse momento. Então, existe também a sintonia vibratória de pais e filhos, né? De acordo com uma afinidade, são espíritos afins. Então, isso também existe. A gente não pode excluir isso ali do seio familiar. Então, ele já vem até com essas experiências de vidas passadas. Então, bom, e aí também tem essa afinidade, gente, que a gente pode também, né? Tem para o bem e tem para o mal, né? Mas essas afinidades são pela sintonia, são espíritos afins. E olha só, temos aí 1 minutinho e meio. Pode falar, Gé. Só para não confundir moral com personalidade, É. né? Então, assim, a moralidade vem dos espíritos. O corpo físico é dos pais. Eu entendo assim, que existe um meio termo aí que é a personalidade, que essa sim é moldada à parte por comportamentos de diversas reencarnações que tivemos e parte da conduta dos pais. Então, não vamos confundir personalidade Verdade. com moralidade. Isso mesmo. Personalidade, sim, os pais têm pelo menos 50% aí de contribuição. Então, olha só, gente, já chegamos aqui ao final, graças a Deus, graças a Jesus e a nossa Maria Santíssima, que tenhamos uma excelente semana na seara do nosso Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro semana que vem, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.